Olá a todos! Hoje estou trazendo uma das creepypastas mais conhecidas da Disney e também das mais antigas. Então, bora começar esse show de horrores. Em 1974, a Disney abriu um parque em uma ilha chamada Ilha do Tesouro, tá bom? Mas 3 anos mais tarde, esse parque vai ser rebatizado a Ilha da Descoberta, em 1977. A nossa querida Disney investiu nada mais, nada menos do que 30 milhões de dólares na construção dessa ilha, né? Tem dinheiro a Disney. Eles quiseram fazer algo com a temática do filme Mowgli, o Menino Lobo. Então tinha muita floresta, animais, e era basicamente esse o tema. E com certeza se tornou um lugar muito turístico. As pessoas se hospedavam lá, tinha muita visita, bombou, gente, porque claro, é a Disney. Como não iria bombar? Mas de repente tudo fechou. A Disney cancelou todo o bagulho e fez como se nada nunca tivesse acontecido, como se a ilha nunca tivesse existido. Eles deram como motivo que as águas eram muito rasas e que as embarcações não podiam passar por ali. E também disseram que as pessoas que trabalhavam lá no parque eram locais e que eles tinham uma tendência a ser preguiçosos. Eu acho que é meio um pouco preconceituosa, enfim, não sei. Eu achei meio uma desculpa ruim. Porque não sei se vocês sabem, mas a Disney é bem severa com as pessoas que trabalham pra ela. Tipo, você não pode sair dos eixos, então, por favor, dizer que o povo era preguiçoso. Ai, desconfiei. Mas como eu disse, a Disney nunca mais voltou a falar sobre o parque. Você não encontrava nada em blog, nem na televisão, nada. Ele estava completamente desaparecido. Ele sumiu completamente do mapa. A pessoa que relatou essa história tem como nome de usuário Slime Beast. E essa história começou a bombar na internet em 2013. O Slime Beast encontrou um mapa que indicava a localização exata da ilha. Ele disse que foi bastante difícil conseguir chegar até lá, mas depois de muito esforço, ele conseguiu. Ele chegou na entrada onde tinha um portão de madeira e lá estava escrito em cima do portão: abandonado pela Disney. Talvez um protesto de algum funcionário que perdeu o emprego, não sabemos, enfim. Peculiar. Ele entrou então no local e decidiu ligar a câmera e começar a gravar, porque aquele lugar era impressionante e tinha muita coisa para ver. E ele queria gravar tudo. Estava tudo vazio, velho, a cor da tinta estava desgastada. Imagina o início da pandemia, quando você via aquelas fotos de grandes cidades com ninguém na rua e que parecia bem deserto, mas imagina isso com vegetação e fungos. Deve parecer isso, eu imagino assim. Ele encontrou então o Palácio de Mowgli, que era a atração principal da ilha, com toda a temática do filme. Como era de se esperar, também estava tudo destruído lá, não tinha mais porta e estava tudo coberto por vegetação. Mas a tinta não estava descascada por ali, então deu uma diferença. E acima da porta da entrada estava escrito mais uma vez: abandonado pela Disney. Depois de ter dado uma volta pelo palácio e não ter descoberto nada de especial, ele decidiu sair. Ele encontra então a estátua de uma cobra enorme. Ele decide então tirar uma foto porque ele achou isso impressionante. Ele se posiciona, tira a foto e logo depois a cobra começa a se mexer. Sim, não era uma estátua, era uma cobra de verdade. E ele ficou assustadíssimo e voltou para dentro do palácio com medo do que ele poderia encontrar lá fora. Ele se lembrou que havia rumores que diziam que a Disney teria soltado os seus animais na ilha. Ele encontrou umas escadas onde ele poderia se sentar. E lá tinha uma placa de metal onde estava escrito mais uma vez: abandonado pela Disney. Ele iluminou as escadas com o flash do telefone e desceu. E viu que no fundo das escadas tinha uma porta com um cadeado, o que significava que ninguém tinha entrado ali ainda. E ele percebeu que estava escrito somente mascotas. Ele conseguiu arrombar a porta porque o cadeado estava meio deteriorado
E ele percebeu que lá dentro estava tudo bem no seu lugar, não tinha nada destruído, nada foi roubado, enfim, estava tudo clean. Ele viu então uma porta listrada, onde estava escrito Personagem Prep 1. Provavelmente era ali que eles guardavam as fantasias. Ele tentou abrir a porta, mas ele não conseguiu. Então, quando ele desistiu e virou as costas, a porta abriu sozinha. Lá dentro tinha um monte de fantasia dos personagens da Disney e elas estavam todas penduradas. Mas tinha uma fantasia do Mickey em cima de uma mesa no meio da sala. A posição da fantasia dava a impressão de ver uma vítima de um assassinato. E a tinta daquela fantasia estava toda desgastada. E o que era estranho é que parecia uma fantasia do Mickey, mas com as cores invertidas. As cores eram fotonegativa. Ui! O Slime Beast começou então a tirar a foto do local, das fantasias, quando ele percebeu que tinha no chão a cabeça de uma fantasia, que seria o Donald. Donald, o patinho. Ele pega e levanta a cabeça e escuta um crack. Alguma coisa tinha caído da cabeça. Quando ele olhou no chão, o que tinha caído era um crânio humano. Horrorizado, quem não, ele quis ir embora, mas ele decidiu tirar umas fotos antes de sair para poder ter provas e provar que a Disney estava escondendo algo. Mas antes mesmo dele ter a iniciativa, a fantasia do Mickey começou a se mexer. O Mickey se levantou, primeiro ele ficou sentado e depois ele ficou de pé. O Slime Beast ficou paralisado e a única coisa que ele conseguiu fazer foi dizer não. Mesmo tremendo de medo, ele conseguiu levantar a câmera para tentar tirar uma foto daquele traje ou da pessoa que estava usando aquele traje. Mas a câmera não conseguia filmar aquilo e ela só mostrava pixels. E depois de um momento, ela simplesmente quebrou. Ele ergueu os olhos mais uma vez para o traje do Mickey Mouse. Hey! Disse o traje em um tom abafado, mas com a mesma vozinha do ratinho da Disney. Quer ver minha cabeça sair? Disse a voz do Mickey. Ele começou a puxar sua própria cabeça. Os seus movimentos eram impacientes, como se ele estivesse desesperado para sair daquilo. Enquanto ele colocava seus dedos na volta do pescoço, tinha muito sangue de cor amarela. Grosso, espesso e nojento. O Slime Beast se virou com nojo quando ele escutou o som de carne e pano se rasgando. Ele só se preocupava em fugir. Acima da porta, do lado de fora da sala, ele viu uma mensagem cravada com ossos ou unhas em uma placa de metal, onde estava escrito abandonado por Deus. O Slime Beast conseguiu fugir. Ele nunca tirou aquelas fotos da câmera e nunca escreveu sobre isso, nem falou com ninguém, até 2013, né? Então ele entendeu porque a Disney não queria que ninguém soubesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém como ele entrasse. E eles não queriam que nada parecido com aquilo saísse. Esse é o final da história. Eu espero que vocês tenham gostado. O que eu acho muito interessante nessa história é que tem muitas coisas que, de fato, se você pesquisar um pouco, você pode encontrar. A Ilha da Descoberta realmente existiu e realmente foi abandonado pela Disney. Então, eu gosto quando tem esse tom de realidade, entendeu? E é isso. Bye!